Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar aí um like, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhar e, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários como sempre. E se teve uma notícia que deu bastante repercussão foi aquela de que os jovens, eles estão preferindo videogames a sexo casual, cara. A galera, assim, da geração Y, geração Z, realmente disse assim, pô, eu prefiro muito mais passar a noite, assim, do fim de semana jogando videogame em casa do que fazer o famoso casualzão. E é claro que eu me relacionei bastante com essa notícia e com vários outros homens aí que dizem a mesma coisa. Porque eu realmente prefiro passar o meu tempo livre, o meu fim de semana jogando videogame do que tendo qualquer outro tipo de relacionamento social fútil aí desse nível, tá? É claro, eu não sou nenhum ermitão, eu ainda tenho o meu círculo social pequeno, mas tenho a minha família, meus poucos amigos. E quem é maduro o suficiente sabe que isso é uma dádiva, tá? Se você tem poucos amigos e uma família, hoje em dia, cara, isso é uma dádiva. Muito diferente do que a sociedade vai dizer que, se você não tem nenhum lugar para ir ou não é convidado por conhecidos para ir todo fim de semana, você é um fracassado. E se você não tem aquela vida social badalada e tal, você é um fracassado e tal. Não, irmão. Isso aí é coisa da sociedade do estrelato, entendeu? Que acha que sucesso na vida é realmente receber tapinhas nas costas de pessoas falsas. Nem mesmo os famosos têm um estilo de vida assim, né? Eles aparecem na frente das câmeras ali, obviamente atuam como um personagem, mas no fim das contas eles são extremamente vazios, né? Só você ver, por exemplo, a altíssima taxa de atentado à própria vida e depressão que tem entre os famosos, principalmente das novas gerações aí. E aí, é claro, vai ter aquela galera arregaçada que vai dizer que você não é socialmente benquisto e não é amado por todos e as mulheres não fazem questão de estar do seu lado porque você não é Shed, tá? Porque os Sheds estão nas festas. Sem brincadeira, cara. Eu recebi um e-mail de um cara uma vez dizendo que os Sheds estão nas festas sendo amados incondicionalmente e tal. Novamente, uma projeção do que ele queria ser, né? Do herói dele. E, como ele não vive essa vida, ele só observa com um olhar bem emocional, bem seletivo, o que ele quer ver, né? O que ele deseja de verdade, aí ele fica achando que essa é a única realidade, entendeu? Porque a inveja, ela é cegante dessa forma. Você só olha ali o que você quer da pessoa, mas não vê os percalços que a pessoa passa. Quando, na verdade, um cara que é visado, ele sofre muita falsidade. As pessoas ali só estão por perto porque é alguma coisa que ele tem a oferecer, né? Como eu falei no vídeo do fato de que a aparência não é o valor masculino. Tipo, o cara ele é um Shed bonitão e tal, mas as moças ali só estão do lado dele, muito geralmente, para mostrar para as amigas que elas podem conquistar um cara assim, entendeu? Por conta da função social. Então eu canso de ver exemplos de caras bonitos assim que eles não são amados incondicionalmente como se parece não, sabe? Às vezes eles não têm sequer aquela coisa genuína que se diz, né? Porque o relacionamento ali que ele tem com as mocinhas é geralmente bem negociado, por incrível que pareça. Porque assim, ela fica tentando fazer o mínimo possível para manter ele por perto e conseguir ficar tirando a validação da função social dele, que é um cara bonito e ela quer postar nas redes sociais que ele é um cara bonito, entendeu? Então eu observei que esses caras, eles geralmente não estão satisfeitos com relacionamentos. Porque ele fica observando assim que quando o relacionamento começa a não ficar bom para ele, tá? Porque a moça começa a oferecer menos e tal, porque de fato é meio que do imperativo feminino, né? Oferecer progressivamente cada vez menos e ver se o homem ele vai se acomodar nessa situação para ela assim continuar fazendo menos e ganhar as mesmas recompensas, ou mesmo ainda mais, se possível. E aí quando ela vê que o cara não tá gostando, ele faz um ultimato e tal, aí ela vai e retorna um pouco ali para fazer uma barganha melhor para que ele não se rebele, né? Para que ele não desista de estar do lado dela e tal. E o cara ele não fica emocionalmente satisfeito com aquilo, porque de fato não é genuíno, né? É uma negociação. E meio que a mocinha ela só fica com medo mesmo de perder o cara, sabe? Porque ela tem que satisfazer aquela função social, ou porque ela se apegou emocionalmente ao cara, mas esse apego emocional nem é aquele romance de comédia do Adam Sandler, tá? Que você imagina, cara. Então tem muita essa falácia de que você não pode falar como é a vida do Shed porque você não é Shed. Bom, então é via de mão dupla, né? A falácia do especialista
Ela funciona assim, se você vai meter essa cartada de que você não pode falar de relacionamentos porque você não se relacionou tanto assim na vida quanto um Shed, ou você não pode falar do que como é a vida do Shed porque você não é Shed e tal, veja como isso é falácia, né, mano? Porque então não dá pra dizer o que é atração genuína a menos que você tenha vivido atração genuína. E, bom, se você disser que viveu atração genuína sem ser Shed, porque meio que essa é a premissa básica, né? Pra você ter atração genuína, você tem que ser Shed Ultra Thundercock. Aí, irmão, é cope seu, né? Então, assim, esses argumentos aí de extremo da Black Pill, que eu nem considero que são Black Pill, tá? São só exageros mesmo, porque a Black Pill real, até mesmo a da aparência, ela é bem fundamentada, cara. Eu recomendo o canal do It Waffles pra isso, ele é muito bom. O que surgiu foi basicamente sequelação de Chan, tá? De fóruns e exagero mesmo. Exagero e argumento emocional e falácia pura. Totalmente autorrefutável isso aí. Mas assim, mesmo que, né, essa coisa de que o Shed amava incondicionalmente, ele é isso e aquilo, mesmo que isso fosse verdade, o fato é que todo mundo concorda que esses caras são assim, principalmente no Brasil, né, 5 a 10%, talvez, se a gente for muito generoso, em questão de região, assim, tipo no Sul, seria 20%, mas aí é que tá, né, a beleza também é uma questão de raridade, é uma questão ambiental, como eu falei, é uma questão de função social. Se no Sul, por exemplo, só tem loirinha do olho azul, ultra gigastace, irmão, a que vai se destacar vai ser aquela que tem uma função social maior. Então você está numa sala que só tem Stacy. Tudo bem que para o homem é muito mais fácil, né, ele se encantar com a beleza feminina sem necessariamente uma função social, porque ele está ali mais pela aparência mesmo e tal, só que a mulher não funciona dessa maneira, tá? Ela é muito mais ligada na bússola social ali, e se o cara não tiver um crédito social, tá, e não impressionar as pessoas ao redor e a sociedade, ela não vai dar tanto valor assim para o cara. Isso aí, mano, é uma coisa que você aprende rapidinho se relacionando. Então veja, por essência, os homens que realmente vão mexer com o coração das moças, vamos pôr assim, tem que ser raros, tá? Tem que ser raros e eles sempre vão ser raros. Então, essa ação não cria regra, tá? Mesmo que, de fato, houvesse essa tal de atração genuína e amor incondicional para os Sheds, mano, seria para uma pequena casta de homens e meio que o argumento que eu vou usar aqui ainda se permaneceria, né? Que é o fato de que o homem norme, ele é a caricatura do masculino. Tá? Não tem como você ficar usando o Shed, que é exceção, como argumento, cara. Porque, pô, é exceção, né? E exceção confirma a regra. Então, uso de exceção é argumento de idiota, cara. Simples assim, tá? Então, como o Trunks diria, né? Os homens meramente atraentes para as mulheres são muito poucos. São coisa de 5, 10%, sendo generoso. Isso no Brasil inteiro, tá? Já as mulheres meramente atraentes para os homens são basicamente 60% das mulheres, tá? E se a gente for botar aí o parâmetro de mulheres jovens, aí vai aumentar ainda mais. Então, veja como nós estamos sendo muito mais justos aqui, né? Nós estamos falando até da maioria, não é nem assim uma grande parte, tipo 40%, 45%. Não é nem só metade, tipo 50%. É coisa de 60% a 70%. Então esse aqui é o ponto, tá? Esse é o ponto. Então veja, surgiu através dessa pesquisa aí, desse censo aí que eu citei no começo do vídeo, de que os homens estão preferindo de fato videogames ao casualzão, essa noção de que, pô, os caras estão muito moles, eles não estão mais correndo atrás e não sei o quê, todos esses argumentos que estão geralmente do lado da parte feminina, né? Homens usam muito esses argumentos, mas eles estão no polo feminino de fato. Geralmente Boomer usa muito isso, geração X e tal, alguns da geração Y também, e essa galera mais ginocêntrica, mais manjina mesmo. Os homens perderam a fibra, perderam a vontade e tal. Só que a gente que observa mais o lado do homem, a gente consegue chegar à conclusão que, tipo, pô, mano, os homens eles têm uma libido assim 12 vezes maior que a feminina, tá? E isso não mudou nada, mesmo com a queda da testosterona dos homens aí sistemática ao longo das décadas, cara. Basicamente 1% a cada ano tem caído aí, se a gente fizer uma média, né? Mesmo com essa queda brutal de testo, mano, a libido dos caras está latente. Se esses jovens não estão querendo casualzão, ou pelo menos estão preferindo videogames a casualzão, tem alguma coisa errada e não é com eles. Então eu estou aqui justamente para dar essa perspectiva masculina da sociedade que é praticamente inexistente, tá? A gente basicamente, como a gente tem uma sociedade ginocêntrica, né, só tem o ponto de vista feminino sobre as coisas, né? A opinião feminina e tal. E isso porque não só as mulheres dão essa opinião, porque de fato é a opinião delas, né?
Mas os homens compartilham dessa opinião porque eles fazem basicamente a suspensão da própria masculinidade deles, a suspensão do ponto de vista deles, né, do que é a suspensão às vezes até do próprio caráter e da própria dignidade para satisfazer o feminino, e isso é natural de certa forma, tá? São homens rendidos mesmo. O cara ele automaticamente, cara, emocionalmente ele tem uma supressão para ver as coisas do ponto de vista masculino para agradar o feminino, porque essa é uma estratégia de sedução dele. Isso eu vejo muito comumente, como eu gosto de dizer para vocês, até que você se torne consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai achar que isso é livre-arbítrio, mano. E o que a gente chama de consciência humana é meramente uma máquina de criar narrativas coerentes para justificar nossas demandas emocionais. Então o homem que ele esquece de si mesmo, esquece do próprio ponto de vista, das suas vontades, dos seus princípios, até aquele rendido basicamente ao feminino, né? Ele está criando a narrativa coerente de que ele concorda com o feminino, não, elas estão certas, isso e aquilo e tal, para justificar a demanda emocional dele para seduzir a fêmea. Porque tem muitos caras que eles não conhecem uma estratégia de sedução melhor do que realmente ficar concordando com tudo que as mulheres dizem e dando mimos a ela, e é isso aí, gata, você tá certo, e blá blá blá. E cara, isso é tão forte que domina não só a nossa cultura, como também a política, tá? Tem um bando de político mangina que passa leis draconianas contra os homens, que muitas vezes ferram ele, ou outros homens importantes na vida dele, como filho, pai e tudo mais, simplesmente porque ele não consegue pensar muito além, velho. Ele não consegue usar o cérebro dele ali para ter um ponto de vista masculino, ou mesmo para pensar em si. Então é até o instinto masculino autossacrificial pelo feminino, né? O cara ele esquece de si para pensar no feminino, e aí muitas vezes ele acaba se ferrando pela própria rendição que ele tem à opinião feminina. Nossa, eu cansei de ver isso durante a minha vida, tá? Cansei de ver isso no meu micro e canso de ver isso no macro. Então já tô abrindo os olhos a vocês aí, né? Todos vocês têm um relato disso, cara. Mas assim, é uma estratégia reprodutiva muito clássica da nossa espécie, tá? O homem ele tem essa tendência muito forte nele mesmo. Então, é por isso que se esquece, né? É por isso que se esquece, por exemplo, de que os homens, eles estão fazendo o máximo que podem para se relacionar sexualmente, porque a libido é latente, tá? A libido fica enchendo o saco do cara. Então, muitas vezes, ele sequer tem escolha, tá? Ele realmente tem que se esforçar ali para satisfazer o sistema de exigências feminino. E aí, como eu falei também nos vídeos anteriores, né? Essa parada do grooming surgiu muito nos dias de hoje, tá? Ascendente, essa coisa de ficar bonito e de estilo masculino, vestimentas masculinas e questão de rosto, barba, cabelo, isso está crescendo, tá? A primeira coisa a crescer nessa coisa do grooming foi a questão do fisiculturismo. Justamente também pelo motivo que eu expliquei no vídeo lá de que o valor do homem não é a aparência. Porque os caras, eles ainda têm esse pensamento primitivo de que o ápice da beleza masculina ainda é aquele visual hipermasculinizado, né? Ancestral de homem grande, forte, muitas vezes careca por conta da testosterona, né? Aí aquela coisa dos careca que elas gostam e tal. Um barbão de lenhador e com cicatrizes no corpo, sabe? Meio The Rock, meio Terry Crews, meio Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Os homens, eles ainda estão nessa mentalidade antiga. As mulheres mudaram muito já desde isso aí, mano. Elas querem realmente o cara do rosto bonito e, obviamente, aqui no Brasil, uma coisa mais... um corpo bem construído, atlético, né? Muitas delas dizem que, de fato, não querem homens muito grandes e não parecem realmente estar... betando para homens enormes da cara amassada, né? Elas preferem realmente o cara com um rostinho mais bonito e um corpo atlético. Então, esse é o ponto, foi o que eu expliquei, é função social, cara. Se a função social fosse aquela primitiva, muito provavelmente elas estariam atrás do hipermasculino. Mas o mundo mudou, tá? E as mulheres mudaram muito mais rápido. Os homens é que não estão conseguindo se mudar com essa nova perspectiva da sociedade aí, muito menos com a perspectiva feminina, né? Porque não é isso que eles querem, é agradar o feminino para conseguir umas migalhinhas, então tem que se adequar. E a Black da aparência de verdade, não essa porcaria que vem sendo repetido aqui e muitas vezes em fóruns e tal, com esse legado de deturpação de conteúdo importado de outros países que o Brasil tem, né? A Black real mesmo, ela vem dizendo isso. Olha, irmão, o que elas querem é isso aqui. Você quer se render ao feminino para conseguir migalhas, tu vai ter que fazer isso aqui. Essa é a honestidade, tá? É a melhor maneira que você tem para conseguir as migalhinhas que você está correndo atrás. Tu quer? Então você tem que fazer isso aqui, aquilo ali, tal, tal, tal. E aí surgiu essa parada de análise de VSM, de rosto, blá, blá. Ou que barbinha você tem que fazer para o seu tipo de rosto, que cabelinho você tem que fazer para o seu tipo de rosto, para fazer aquele looks maxing, né? Para maximizar de acordo com as suas
genética, seu queixo quadrado e o queixo blá 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 blá, essas besteiras todas. Mas o que se conclui de fato é que o ser humano ele tem essa mania de querer ter o que ele não pode ter. Isso é importante, foi importante para a nossa evolução, porque nós sempre estávamos atrás de coisas que eram inalcançáveis, tá? Como, por exemplo, os milagres da energia elétrica, por muito tempo na nossa sociedade, foram inalcançáveis. Mas essa vontade de buscar o inalcançável nos fez descobrir a energia elétrica, nos fez descobrir computador, internet e tudo mais. É importante que o ser humano queira ter o que ele não pode ter. Só que chega muitas vezes que acaba se tornando tóxico isso aí. Isso é comum de homem e mulher, tá? Isso é comum de todo ser humano. Mas as mulheres, como elas são mais focadas na bússola social e na questão dos relacionamentos, de fato, por incrível que pareça, tá? Os homens hoje eles estão falando muito sobre relacionamento e não sei o que e tal, porque nós temos uma sociedade ginocêntrica, né? Então os homens eles estão meio que se assemelhando ao que era o feminino. Antigamente os homens estavam nem aí pra essa parada de relacionamento, tá ligado? O negócio dele era construir alguma coisa, era realmente ter a sua independência e ter um lugar para chamar de seu, enfim, é a questão de necessidade. A necessidade do homem era aquilo, né? Mas hoje, como a gente tem tudo de forma muito mais fácil, a riqueza e a abundância, né, são inéditas na sociedade humana, os homens também não tiveram muito mais com que se preocupar, senão o relacionamento mesmo. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo é que esse instinto humano de querer sempre o que não se quer ter, nas mulheres vai estar sempre no viés social. Elas vão sempre querer o que é raro, tá? Por exemplo, aquela coisa de moda. Nossa, eu canso de ouvir as mulheres falando isso. Que, às vezes, existem produtos que se compra na China a um preço baratinho, que tem qualidade maior, durabilidade maior e até mais bonito do que, por exemplo, produtos de marca. Mas ela vai querer o produto de marca porque cumpre uma função social, não só, como também é raro e poucas pessoas têm, sabe? Então, elas mesmas admitem isso, elas mesmas falam isso, tá? Em seus podcasts femininos, ou mesmo nas conversas aí, pessoais que você pode ter na sua vida, você pode atestar isso tranquilamente, facilmente. As mulheres têm uma bússola social muito forte e elas querem coisas que cumprem funções sociais. Isso nem é uma crítica que eu estou fazendo a elas, tá? Elas são assim, elas sabem disso. E a Red Pill do comportamento feminino vem justamente para nos dizer isso aí também, tá? Logo nos relacionamentos, elas também vão querer o que é raro, cara. Elas vão escolher os homens raros, tá? E como elas também têm essa bússola social muito forte, elas vão querer os homens de destaque. O que as outras mulheres estão querendo, elas costumam querer também, né? É meio que o efeito manada. O efeito manada é muito mais forte nas mulheres, de fato, por questões evolutivas, cara. Elas evoluíram nas tribos, né? Fazendo política, conversando umas com as outras, sendo mães, coletoras, enquanto os homens, eles estavam ali no ambiente de caça e de guerra, tá? Eles só voltavam para a tribo mesmo no fim do dia, ou mesmo depois de dias, tá? Ou meses mesmo, depois de longos períodos de caça e de guerra. Isso também se eles tivessem sobrevivido, né? E essa foi a regra da nossa espécie, pelo menos até o sedentarismo, né? Que ocorreu, assim, em média 12 mil anos atrás. E só de Homo sapiens sapiens, que é a nossa última evolução, estilo Pokémon, né? A gente tem aí uns 350 mil anos. Desse modo, aonde eu quero chegar, né? O fato de que chegou-se um ponto onde os homens eles têm pouco com que se preocupar além dos relacionamentos e não conhecem outra lógica de sedução, senão oferecer os seus recursos às mulheres, porque era assim que se seduzia uma mulher, ou se conquistava uma mulher, como se chama hoje, né? Conquista, e seja lá o que for. Era assim que se conseguia uma fêmea nos ambientes mais selvagens onde a gente evoluiu, né? Era sendo bonzinho, era oferecendo favores a ela, presentes e tudo mais. E aí meio que todos os homens eles estão nesse modus operandi e muitas vezes competindo entre si, né? Que também foi a regra comum da nossa espécie. Então, como também na regra da sedução são as mulheres que selecionam os homens e sempre foi assim, tá? Como eu expliquei, é a questão do útero, cara. A natureza já determinou. Quem tem útero seleciona, tá? E a gente vê isso aí ao longo de toda a natureza. É macho brigando, é macho competindo, é macho fazendo dancinha de acasalamento, exibindo as penas e tal. Ele é o julgado enquanto as juízas fazem a seleção. Então, por isso, quem tem que performar é o homem. E como todo relacionamento ele é uma transação, de fato, daí até o nome, né? Transa vem de transação, de fato, uma troca. A mulher, ela sempre sabe o que o homem quer e o que ela quer do homem, mas às vezes, só às vezes, o homem sabe o que ele quer ou mesmo o que a mulher quer, tá?
E por isso que essa ilusão aí acontece. Pô, tem que fazer um vídeo também sobre as autoilusões que os homens têm sobre relacionamentos, cara. Que às vezes, assim, a parceira não tem intenção nenhuma de enganar o cara, ela não deixa o jogo totalmente aberto, mas ela deixa claro ali qual é vários red flags e várias características assim que o cara não nota porque ele é literalmente autoiludido, tá? Isso também é um viés psicológico neurocientífico até muito comum da mente masculina, assim, para levar o homem à reprodução, né? Fazer assim projeção de virtude, né? Presunção de inocência, achar que não, isso não é verdade. Não, ela não é assim, blá blá blá, quando tá na cara, mano. Às vezes dizem assim, o corno é o último a saber, na verdade porque ele não quis saber, né? As pessoas até avisavam, ou pelo menos sutilmente davam dicas, mas o cara não queria realmente aprender. Então esse é o significado até do Blue Pill, né? Mas enfim, deixa isso pro próximo vídeo. O ponto crucial aqui é para vocês verem o efeito, né, desse comportamento natural humano e para vocês verem também que vocês têm muita responsabilidade sobre isso. Porque essa sempre foi a lógica da natureza, o homem oferecendo alguma coisa e o pagamento dele, o oferecimento da parte dele sempre vem primeiro. Vocês podem ver sempre na transação, que é qualquer relacionamento, todo relacionamento é transacional. O Raccoon já fez um vídeo exatamente com esse título, que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Então assistam, caso não tenha assistido ainda. Sempre, em toda transação que é um relacionamento, o homem é o primeiro a pagar. É ele que tem que se provar, é ele que tem que levar para sair, dar mimos e mostrar que ele é valoroso e que tem que, né, seduzir a fêmea. Seja com a aparência dele, que ainda assim é ele pagando, né? Porque ele está pagando com a função social dele, ela vai receber o pagamento ali do crédito social que ela vai ter ao estar do lado do Shed e Ultra Thundercock, então é um pagamento, tá? Querendo ou não. Custa muito barato para o cara, porque é basicamente só ele existir e estar do lado dela, né? Então, de fato, o Shed ele recebe validação, sexo, companhia e etc. muito mais barato do que o Norm. Isso é inegável, absolutamente inegável, tá? Mas ainda assim é uma coisa que ele está pagando, é uma negociação. E veja, o homem ele não vê isso como algo a se pagar, né? Por isso que ele acha que a atração ali é genuína e não negociada. Só que as mulheres, elas sabem que isso é um preço. Então, para você estar do lado de uma mulher destacada, ela vai usar isso aí como um preço, entendeu? O homem não, o homem vai falar, não, o meu status social não é realmente um pagamento que eu estou fazendo, porque eu não estou perdendo nada, entendeu? Então, assim, ela está ganhando a minha validação social aí da minha função que eu tenho para a sociedade, a utilidade social que eu tenho, mas como eu não estou perdendo nada, então eu não sinto que estou pagando nada, né? Mas agora, tenta você, mesmo sendo Shed, ficar com uma mulher ultra destacada, mano. Ela vai usar aquilo como um valor de barganha. Ela vai falar o seguinte, beleza, eu estou te oferecendo aqui a mídia que eu tenho, né? O status de você ser namorado da, sei lá, blogueirinha famosa, ou seja lá o que for. Então você tem que, obviamente, me ressarcir. Você tem que fazer uma coisa por isso. Então o cara ele não trata isso como negociação, as mulheres tratam. Tá vendo a unilateralidade? É por isso que eu digo que esses caras que viajam com essa parada de atração genuína, eles sustentam isso sozinho, cara. Sozinhos, né? Como o próprio Raccoon falou. Só os homens ligam pra isso. Mas enfim, o cara ele sempre vai pagar e ele sempre vai pagar primeiro. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O cara paga primeiro, tá ligado? E aí, a parte da mulher que ela tem a oferecer e que o homem quer não é garantido, não é sequer prometido muitas vezes. Porque a gente sabe o que, é que o homem está interessado, né? Fertilidade, juventude, companhia, sexo e tal. E nem isso é garantido ao cara. É tipo assim, você vai me dar aqui o que eu quero, que é a sua função social, é uma saída, fortes emoções, tá? Às vezes até valor financeiro e tal. Mas assim, o que você quer, eu decido quando eu vou te dar e se eu vou te dar. Então você não pode cobrar, você não pode exigir, tá? Porque isso pode ser até um tipo de violência psicológica. Então fica pianinho aí na sua, porque se o meu humor estiver alinhado, se eu quiser, se eu tiver com vontade, eu vou te dar o que você quer. Então os homens se apegam muito, às vezes, à mera expectativa da promessa dele ganhar o que ele quer. Veja só, é a expectativa da promessa. A moça sequer promete ou vai dizer que ele vai receber se ele fizer tal coisa, tá? Existem sim muitas mentiras que criam assim falsas esperanças no cara de que ele vai conseguir tal. Mas às vezes eu vejo, mano, que a moça não prometeu nada pro cara, nada, nada, nada. Ele mesmo acredita que ele vai conseguir alguma coisa se ele fizer X ou Y. E aí meio que gera a famosa inflação do mercado de relacionamentos, que só prejudica os homens e só ajuda as mulheres.
que é o que chamam na gringa de simping, né? É o famoso mangina, o famoso escravoceta. E como o homem é competitivo, mano, vai ser sempre progressivo isso aí. Vão ser sempre homens fazendo mais por menos. Até o ponto que a gente tem absurdos de caras doando 20 mil reais para streamers a troco de nenhum obrigado. A moça não dá nem obrigado. Aquela Pokimane mesmo, que é uma VTuber aí gringa, mano, ela simplesmente teve que tirar as doações dela do ar, porque os caras estavam doando muito dinheiro para ela. Os caras estavam doando tanto dinheiro para ela que estava prejudicando ela. Vocês têm noção do que é isso? E a troco de nada. Então, assim, não tem como competir com um mercado de relacionamentos desse por conta da homeostase, tá? Por conta da própria condição humana. E a própria condição feminina, de que elas querem algo raro, algo que elas não podem ter. E todo ser humano é assim, de certa forma, mas o próprio ciclo feminino de recompensa, ele funciona à base de uma homeostase bem diferente do masculino, né? O sentido de recompensa feminino, até por conta dos neurotransmissores que elas são baseadas, como serotonina e ocitocina, muito dificilmente voltam aos níveis normais, tá? Então, se ela recebe flores no sábado, ela vai querer chocolates no domingo. Depois ela vai querer um jantar romântico na segunda e na terça ela vai querer um carro de presente. Vocês podem achar que eu estou usando de hipérbole aqui, né, exagerando um pouco, mas o ponto é esse. Então, assim, vai surgir aquela narrativa completamente genocêntrica, completamente anti-homem, de que esses caras que preferem realmente videogames, sexo casual, eles são, na verdade, incels, né? Porque não é que eles preferem o videogame, é que eles não têm a oportunidade de conseguir o sexo casual, mesmo que seja porque os valores, né, femininos estão muito inadequados, estão muito exagerados. Mas eu nunca vou engolir essa narrativa pelo fato de que, bom, se o cara tiver 200 conto no bolso, ele consegue contratar uma profissional aí de uma boa qualidade até. Claro, isso também infla o mercado ginocêntrico, porque imagine, né? A moça só consegue, sei lá, atender 5 caras por dia, mas aí começa a surgir a demanda de 10 caras por dia. O que é que ela vai fazer? Ela, obviamente, vai aumentar o preço. Mas é isso aí, mano. O homem ele tem sempre que estar competindo um com o outro, isso nunca vai mudar, tá? Até com profissionais isso vai acontecer. Houve uma época que profissional era muito, muito mais barato. Hoje em dia, por 200, 250 conto por 1 hora. Às vezes não é nem o serviço completo, você ainda tem que levar em algum lugar, né? E é cheio de não me toques, é cheio de frescura e etc. Pô, seu avô aí falaria, meu irmão, o negócio tá brabo. Então já inflou demais. E não tem jeito, porque isso não vai parar mais, tá? É progressivo. A hipergamia ela é progressiva, não para, não retorna. It's over. Então eu nunca vou concordar com essa coisa do incel também, porque tem a questão de que um termo pejorativo, né, no fim das contas. Isso, na verdade, é usado pelas próprias mulheres para envergonhar os homens. E sem falar que não faz sentido nenhum, porque o cara tem 200 conto no bolso, consegue sair do celibato se ele quiser, ele não está de forma involuntária aí, está de forma voluntária, porque ele decidiu deliberadamente não pagar. Então, assim, isso mostra que as mulheres não gostam dos homens. Isso aí é uma red pill antiga, e nunca gostaram, tá? Na verdade, a gente sabe muito bem que existe até o senso de misandria, um ódio de homem, de tal forma que surgiu nessa sociedade, na nossa sociedade, né, essa cultura de dizer que o masculino é essencialmente mal ou um potencial isso e aquilo, e que tem que desconstruir masculinidade, e que machismo, que antes era qualidade de macho, uma coisa que era realmente elogio, se tornou hoje um termo pejorativo, tá? Uma ofensa, uma crítica. Patriarcado também, que era um senso de sociedade que funcionava muito bem. Você vê o patriarcado grego, era uma coisa boa, hoje se tornou o grande demônio do nosso século. E masculinidade tóxica, tá? Como uma tentativa realmente de tornar, criar uma roupagem tóxica para o que é masculino, e você tem que desconstruir a sua masculinidade. E todas essas narrativas surgiram delas, tá? Delas exclusivamente. E é claro, foi sustentada pelos manginas, pelos homens que, como eu falei no começo do vídeo, tem a suspensão da própria masculinidade, da própria lógica, da própria racionalidade, como comprovado mesmo, né, cientificamente, que a frequência cerebral do homem diminui quando tem uma moça atraente perto dele, ou quando ele está pensando sequer numa moça atraente, principalmente se ela tiver ligações emocionais com ele, né, se ele estiver apaixonado. E a gente sabe, paixão, principalmente para o homem, é burrice, cara, é burrice. E todo mundo sabe também que estar apaixonado é uma forma socialmente aceita de estado de loucura. Então, se a vida está ruim para o norme, se as mulheres não querem o norme, que são a caricatura do homem, eles são a maioria dos homens. O norme é o quê? De 60% a 70% dos homens,
os destacados vão ser de 10 a 20%, como diz a regra de Pareto, né? E a gente vai deixar o que sobrar aí pra galera que é realmente abaixo dos nomes, tá? Caras que são realmente muito feios, que são realmente muito pobres, ou que são realmente muito isolados socialmente, mais do que o normal, tá? Mais do que o normal, é isso que eu tô dizendo, para o ponto de vista da região. Então essa coisa tem que observar a questão do regionalismo, tá? Você não pode ficar analisando esses parâmetros a partir de um ponto de vista de um outro país ou de um ponto de vista global, porque é muito abrangente e aí é falacioso, né? Então você tem que observar qual é a situação primeiro da sua cidade, na verdade, primeiro do seu círculo social, depois da sua cidade, do seu estado, da sua região, e no máximo você vai para a situação do Brasil. Quando você vai para a situação global, aí já é uma coisa muito mais de estudo demográfico, sabe? Então é isso, senhores. Esse é o pensamento que eu quis desenvolver nesse vídeo. Eu queria falar muito mais coisa, mas como já tem 30 minutos de vídeo aí, vamos ficar por aqui mesmo, né? Vou fazer outros vídeos usando essa mesma linha de raciocínio aí, mas enfim, como vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, e até mais.